esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nos aproximando das grandes solenidades que nesse tempo pascal também nós somos preparados. Final de semana próximo nós celebraremos a Ascensão do Senhor, depois a solenidade de Pentecostes e, por fim, a festa da Santíssima Trindade, que também é a festa do Santuário do Pai das Misericórdias. E a liturgia desses dias, dessa semana, melhor dizendo, está nos preparando para essas solenidades, também ao discurso de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós ficarmos atentos às suas recomendações, os seus ensinamentos e colocarmos em práticas, nós seguiremos fortalecidos na nossa missão. O Evangelho de hoje continua o discurso de despedida do Senhor, no capítulo 16 do Evangelho de São João. E Jesus está dizendo: tenho muitas coisas ainda a vos dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. E nós podemos fazer essa pergunta para nós: o que nos impede de compreender a palavra de Deus? O que nos impede de compreender e escutar o nosso Senhor Jesus Cristo? É a pergunta que você se faz nesta manhã, na minha vida. O que tem impedido com que eu possa colocar essa palavra em prática, que eu tenha essa abertura ao Espírito Santo, que muitas vezes não me permite compreender as palavras do Senhor? Nós poderíamos elencar diversas situações, tais como, muitas vezes, a nossa ignorância, nosso fechamento às coisas de Deus, porque estamos enraizados demais neste mundo e numa mentalidade mundana, uma falta de esperança, muitas vezes o medo, as incertezas, a falta de fé. São alguns empecilhos que nos impedem de compreender a palavra do Senhor. Mas tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, de acordo com o Evangelho que nos é apresentado hoje, essas realidades podem ser dissipadas se nós abrirmos o nosso coração para acolher o Espírito Santo de Jesus, que quer nos enviar e que há de guiar os nossos passos. O Espírito Santo, promessa do Senhor, quando vier de Jesus, nos conduzirá à plena verdade. E essa abertura ao Espírito Santo é que nos leva a compreender de verdade a palavra do Senhor, não uma falsa compreensão, uma falsa aparência, ou compreender a palavra de Deus de acordo com aquilo que é a minha vontade, de acordo com aquilo que são os meus conceitos, mas de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja me conduzir. Então peçamos nesta manhã, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo nos leve a essa plena verdade e nos faça compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo que, a partir da ascensão do Senhor, este envio que Ele faz para todos nós, Ele quer ser este mestre interior e esse guia para a verdade completa. A vinda do Espírito Santo sobre nós há de inaugurar uma nova fase do conhecimento dessa palavra de Deus. O ensinamento será dado no íntimo do nosso coração, no coração de cada um daqueles que são os discípulos do Senhor. E pelo Espírito, nós haveremos de conhecer os segredos da verdade de Cristo e vamos interiorizar essas palavras do Senhor e não somente isso, colocá-las em prática. Se hoje, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio às incertezas, às dúvidas, esse Espírito Santo que está em nós há de nos ajudar e fazer com que essas certezas, essas dúvidas possam desaparecer. Claro que as dúvidas, muitas vezes, da nossa fé, elas aparecem principalmente nos momentos de crise,
Ontem mesmo eu falava com uma pessoa que estava gestante e no tempo da gestação teve uma depressão fortíssima, e depois que a bebê nasceu, ela não pôde cuidar da criança. Os familiares que estão cuidando, e ela está se tratando agora, e ontem ela falava: padre, por que Deus fez isso? Por que Ele permitiu tudo isso? São muitas vezes dúvidas da nossa fé, dúvidas que essa mulher estava partilhando ontem, e muitas vezes nós precisamos também partilhar, externar essas nossas dúvidas, essas nossas certezas de fé, mas se nós estamos abertos ao Espírito Santo, Ele há de nos guiar à plena verdade. Ele há de guiar diante dessas situações que tantas vezes nós não conseguimos explicar, que é mistério para nós, é mistério para o padre, é mistério para outra pessoa que está vivendo, mas se nós somos abertos a esse guia interior, Ele há de nos conduzir à plena verdade. O que não pode existir em nós? O fechamento. O que não pode existir em nós? Uma mente realmente apática, um coração endurecido, mas permitir que esse Espírito Santo, esse mestre interior, possa nos guiar. Permitir que o Espírito Santo realmente nos leve a compreender a vontade de Deus, que nem sempre é fácil e que nem sempre está tão clara na nossa frente. Nem sempre. Mas esse Espírito Santo há de nos guiar em toda a verdade. E sendo guiado pela verdade, nos transformarmos em bons missionários. Como aconteceu hoje na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo está em Atenas, na Grécia. É um lugar de desafios, pois a Grécia é o berço da filosofia, do primado da razão e não tanto da fé. E diante desta realidade, como bom missionário e guiado pelo Espírito da verdade, Paulo usa da sabedoria do Espírito Santo para anunciar aos atenienses. E nós podemos pegar aqui alguns pontos dessa primeira leitura, que é riquíssima e que explica para nós quem é Deus. Deus, aquele Deus que eles adoravam, que era um Deus desconhecido, porque eles tinham vários deuses, mas era um altar de um Deus desconhecido. Paulo, hoje, na primeira leitura, anuncia quem é este Deus. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para que ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós. Olha que beleza de anúncio de Paulo. E para nós também é um consolo, um conforto neste dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Aquele Deus que os gregos buscavam, que para eles estava desconhecido, Paulo está dizendo, Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos. Neste Deus nos movemos e nele existimos. E Paulo até mesmo usa de alguns poetas da filosofia, dizendo, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem, mas sem levar em conta o tempo da ignorância, agora anuncia aos homens que em todo tempo e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo a garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Paulo está diante dos estoicos, dos epicuristas, homens dotados da razão. E ele, cheio do Espírito Santo, anuncia o Deus que nós conhecemos. Aqueles homens que eram tão religiosos e desconheciam o Deus vivo. Aqueles homens que buscavam sempre responder às realidades existenciais. De onde viemos? Para onde vamos?
Quem nos move? Paulo está respondendo hoje, pela primeira leitura que nós acabamos de escutar, que eu tornei a repetir. Nós nos movemos a partir de Deus, existimos dele e voltaremos para ele. Claro, aqueles homens que eram tão religiosos, quando se fala da ressurreição, muitos que não acreditam, pedem para que Paulo possa falar em outro momento a respeito da ressurreição, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, consegue, pela sabedoria e a graça do Espírito Santo, convencer algumas pessoas, porque ele estava imbuído dessa verdade, que muitas vezes para nós estamos como que ignorantes, mas iluminados pelo Espírito e abertos a Ele, nós realmente somos conduzidos a essa plena verdade de reconhecermos quem é Deus e ao mesmo tempo reconhecer quem somos nós. Nós somos essas criaturas amadas de Deus. Depois do batismo nos tornamos filhos. Para Ele nós voltaremos depois dessa vida e existiremos para sempre nele. Meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar, a partir dessa primeira leitura, aquilo que nós compreendemos do discurso de Paulo, que uma coisa é saber sobre religião, uma coisa é sermos informados de uma doutrina, e outra coisa é fazermos essa experiência com esta palavra, fazer experiência com este Deus. E era o que o Paulo estava colocando no coração daqueles atenienses, o desejo que, através, em primeiro lugar, para que eles pudessem compreender, porque a nossa fé não está distante também da razão. Fé e razão, como diz São João Paulo II, são asas que nos elevam. Com a razão, com a fé, essa experiência de Deus, esse conhecimento de Deus. Peçamos hoje que o Espírito Santo possa nos ajudar a realmente estarmos abertos a esta verdade, que ela também possa tocar a nossa mente, com isso buscarmos cada vez mais conhecer a Deus, mas que este conhecimento não fique somente na razão, mas que possa levar-nos a uma experiência concreta com Deus. Que hoje você, pelo Espírito Santo, possa renovar a sua experiência com o Senhor. Se você talvez tenha conhecimento, se você talvez tenha teoria de Deus e ainda não experimentou, que esse Espírito Santo que está em nós, que nós recebemos no nosso batismo, que Ele possa mover em nós a essa profunda experiência de amor, de misericórdia, de bondade desse nosso Deus. Em meio a tantos questionamentos que tantas vezes vêm ao nosso coração, abertos ao Espírito Santo, esse mestre interior, seremos conduzidos a toda a verdade. Verdade a respeito de nós mesmos, verdade a respeito da religião, verdade a respeito de Deus, para que não fiquemos com caricaturas de um Deus que nos apresentaram, mas que façamos essa experiência. Peçamos ao Espírito Santo essa graça neste dia de hoje, que Ele nos conduza, mesmo que talvez pelas nossas fraquezas, ignorância, como eu mencionei, nós não consigamos compreender tudo, mas que aos poucos, na nossa caminhada de fé, cheguemos ao conhecimento de Deus. Para encerrar, como diz Paulo, hoje nós o conhecemos como num espelho, somente como fosse sombras, mas um dia nós o veremos tal como Ele é. Que seja o grande desejo do nosso coração. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.